História que aconteceu comigo há 22 anos atrás, quando eu engravidei da minha filha. Eu fiquei com muito medo, assustada e contei para meus pais. Meu pai, ele aceitou de boa, mas a minha mãe, ela surtou. Ela não aceitou, né? Mas aí depois, quando a bebê nasceu, ela ficou tão feliz, que foi a melhor felicidade do mundo que aconteceu na vida da gente. Gostaria de contar uma história de superação. Bom, meu nome é Ariadne, tenho 24 anos, sou mãe de 3 filhos. Maria Clara, que vai fazer 5 anos agora em maio. O Richard, que tem 3 anos, Thor de 1 ano e 4 meses. A minha história de superação ela é uma história muito longa, então vou contar só um pedacinho para vocês entenderem um pouco que eu já vivi na minha vida. Eu fiz 18 anos e quando eu fiz 18 anos eu saía muito pra balada, curtia muito, nunca tive família, assim, pai, mãe. Minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos, meu pai eu tinha 2 anos, então eu sempre vivi com as pessoas, né? Vizinho, as pessoas. E aí acabei me relacionando com uma pessoa e acabei engravidando. Eu não queria, chorei muito, passei mal, a pressão caiu. E eu chorava muito, criticava, pedia pra Deus por quê, porque não queria, não era meu momento. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu queria curtir. Como todo mundo via curtindo, eu também queria curtir. Achei que era o momento de curtir. E a gente não entende os planos de Deus pra nossa vida, né? Enfim, engravidei, abri meu pré-natal, fiz o pré-natal bonitinho, certinho. No começo é um susto, mas depois vira como diz, um presente muito grande, né, pra gente, que a gente acaba querendo muito, muito, muito. Então ela acabou sendo muito desejada. Não foi planejada, mas foi muito desejada pela gente. Quando eu fiz 5 meses de gestação, fui repetir a minha segunda ultrassom. O médico me pediu uma ultrassom morfológica. Uma ultrassom morfológica, porque ele teria visto alguma coisa. Aí, sem condições, no momento que eu não estava de pagar, na hora que eu fiz, que foi na clínica Dom Bosco do São Lucas. Aí fui lá pra clínica Solar em São Mateus, que era mais em conta. No outro dia, fiz a morfológica. Disse que tava tudo normal, tudo bem, tudo ok. Ok, entreguei pro médico do pré-natal. E então voltei a retornar a ultrassom só com 7 meses. De 6 para 7 meses, né? Pra descobrir o sexo. Na clínica Dom Bosco. Quando eu fiz essa ultrassom, o médico estava realizando minha ultrassom. Aí ele perguntou se eu estava fazendo meu pré-natal, se eu estava tendo acompanhamento com o médico normal, porque tinha diagnosticado uma malformação. Aí eu chorei muito, me desesperei de, de novo, justificava a Deus por quê. Não que eu não aceitava, mas era muito difícil, eu era nova, eu tinha 18 anos, eu não tinha ninguém, eu era sozinha. Já ia ser difícil uma filha, imagine uma filha com uma especialidade, com uma deficiência. Aí me mandaram para o Hospital São Paulo, chegando no Hospital São Paulo, não diagnosticaram a lesão, viram somente que ela ia ter hidrocefalia, que tinha que nascer lá. E eu era nova cabeçuda, não quis. Fui para o Hospital Vila Alpina quando eu completei meus 9 meses, ganhar minha filha no Hospital Vila Alpina. Quando ela nasceu, me deu uma hemorragia. O médico não deixou ver ela, levou ela diretamente para UTI porque ela não tinha só hidrocefalia e tinha uma mielomeningocele, que é uma malformação na coluna vertebral. Aí o desespero, tinha feito uma cesárea. Quando eu entrei na UTI, eu perguntava e ninguém sabia explicar o que que era. Ainda assim, eu achando que era só hidrocefalia até os 3 dias de nascido. No terceiro dia, que estava um médico de plantão, que eu perguntei, que ele me mostrou, que ele tirou a roupinha dela, assim, a roupa do hospital, também um susto, eu chorava muito, 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 muito. E o médico falou que minha filha saia até alta do hospital quando ela tivesse uma vaga de UTI em um hospital que tivesse uma neurocirurgia, porque ela precisava de fazer uma cirurgia. Ali eu nasci, renasci, virei mãe, virei mulher, porque eu era uma menina, fiquei madura. Com 7 dias, fomos transferidas para o hospital Arthur Ribeiro de Saboia, no Jabaquara.
Chegando lá, os médicos era mais especialista, porque lá é hospital referência para mielo. Então lá eu descobri a realmente doença, a malformação dela. Lá eu dava banho nela. E chegando lá com 2 dias, 48 horas, ela fez uma cirurgia da correção da mielo e colocou uma DVP, que era uma válvula na cabeça interna que drenava o líquido para fora para a cabecinha não crescer enquanto cicatrizasse a cirurgia das costinhas dela. Com 48 horas ia ser aberta o machucado da cicatriz. Quando abriram, para minha surpresa, pegou uma meningite na ferida operatória. Eu me acabava naquele hospital de cesárea, não ia para casa porque lá não tinha banheiro para tomar banho, tinha que ir embora e vinha, andar de metrô, de trem. Graças a Deus, os meus pontos não estouraram. Por ser minha primeira cesárea, não estouraram. Eu ia de Jabaquara, São Paulo, todos os dias para ir para minha casa. E todo dia que eu voltava para o hospital era uma novidade, era uma doença, era um tipo de inflamação. Ela ficou com 21 infecções na ferida operatória. Ela nasceu dia 16 de maio de 2016. No dia 3 de junho de 2016, a médica já tinha diagnosticado que não tinha mais jeito, porque ela já tinha usado 9 tipos de antibiótico. Nenhum deles havia resultado, porque começa 3 dias não deu resultado, trocava, porque era muito pus. As médicas tiravam com a mão o pus das costinhas dela. E eu ali só orando, pedindo oração para pastor, para tudo que é tipo, eu pedi oração. E pedindo para Deus, porque no momento que eu engravidei eu não queria, mas ali ela era tudo que eu tinha, porque eu não tinha família, não tinha nada. Tudo que eu tinha era minha filha. Eu pedi muito para Deus e Deus me ajudou. Para honra e glória de Deus, quando foi dia 15 de junho, o médico passou. Nós já tava 22 dias, parece, na UTI. O médico passou e trocou o antibiótico, porque ela podia entrar em coma. Ela tinha pegado uma KPC, é uma infecção que a Adriana Toledo pegou e entrou em coma. Ela pegou a KPC. Aí nesse pedindo, orando, pedindo muito pra Deus, trocando de antibiótico, ela foi melhorando. Quando foi dia 15 de julho, ela já foi transferida para o quarto. Para honra e glória do Senhor, ela teve alta. E de lá para cá foi só luta, só vitória, só batalha. Mas eu aprendi que na vida da gente, diagnóstico, ele não é destino. Quem dá o destino da gente é Deus. Porque Deus opera milagre e eu vivi um grande milagre na vida da minha filha. Porque todos os dias, desde o dia que ela nasceu, os médicos que operaram, os médicos que cuidaram dela, já não dava mais chance, né, esperança. Eles não tinham mais esperança de vida. E eles, como médico, eles tinham que me passar a verdade. Eles não podiam ficar escondendo. Isso é muito triste, mas pela glória de Deus nós vencemos. O mês que vem ela vai fazer 5 anos. E graças a Deus ela fala, ela só ainda não está andando, mas eu tenho fé em Deus que ela vai andar. Ela tem um andador dela, ela anda com ajuda de auxílio, mas ela fala, ela brinca, ela come, ela se diverte e o mais importante de tudo, com cadeira de roda, sem cadeira, ela é uma criança feliz e isso que importa. Não importa o diagnóstico dela, se ela anda, se ela não anda. Ela vai ser minha filha pro resto da vida. Se eu tiver que andar de avião, ela tiver de cadeira de roda, eu só vou entrar dentro do avião se a cadeira de roda puder entrar. Eu sou muito feliz por Deus ter me deixado ser uma mãe de uma criança especial e agradeço muito a Deus por isso. Essa é a minha história, um pedaço da minha história de superação, porque se eu for contar a história do começo até aqui, dá um livro. E eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês.
Nosso momento, nosso momento era muito difícil. Como tinha, nós era tudo pequena. Minha infância não foi fácil. Eu fui muito judiado pelos meus pais. Meu pai judiava muito da minha mãe e de nós. Minha mãe saía para trabalhar, meu pai vivia bêbado, chegava com os cavalos dele, bêbado, e colocava a gente para a rua, jogava as comidas da gente que minha mãe fazia e jogava no lixo. Nós ficava sem comer. Só quando minha mãe chegava 10 horas da noite, nós estava tudo no morro. O sofrimento, nós no morro, naquele frio, naquele tempo. Passamos muito fome. Nem por isso, passei muito fome. Meus irmãos, eu até saía para pedir esmola para poder ajudar minha mãe, para nós poder comer. Agora, muita gente reclama que tem. Eu não sofria muito, entendeu? Agora eu estou muito bem, graças a Deus, pela ajuda de todo mundo que eu ajuda. A gente é ajudada para a pessoa, entendeu? Eu agradeço. Então, eu sofri muito, entendeu? Passei a infância muito dolorosa. Meu pai morreu e deixou a minha mãe com 12 crianças, tudo pequenininho. Minha mãe criou a gente até o último dia da morte dela. Obrigado. Olá, família do Sábado Legal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vilma. E assim, um fato marcante que ocorreu comigo foi no ano de 2014, quando eu sofri um acidente. Fiquei por 6 meses em cima de uma cama, querendo desistir da vida, pensando que nunca mais iria voltar a andar. Foi muito marcante mesmo, assim, eu cheguei até a me trancar dentro de mim, porque eu já não tinha mais expectativa de vida. Mas como a mão de Deus agiu sobre a minha vida mais uma vez, porque quem me guarda e me protege não dorme, graças a Deus hoje eu estou aqui de pé. Deus me colocou de pé novamente, poder andar, ir atrás dos meus objetivos e ainda conseguir realizar os meus sonhos. Um outro fato foi em 2016, quando eu descobri que estava grávida de 4 meses, após ser desenganada pela médica, falando que nunca mais eu poderia engravidar, né? E depois de 12 anos eu descubro que eu estou grávida, a Heloísa vai fazer 5 anos, graças a Deus era a alegria da casa, né, a pequena Heloísa. E assim, eu fiquei na hora, tomei aquele baque, aquele choque, mas superei e hoje eu curto, assim, foi um momento de susto, mas hoje é o meu momento de alegria, né? Então só tenho que agradecer, gratidão a Deus. E um fato que vocês pouco se lembram, quando eu cheguei no Sela, a Lucilene, na época, era ela que ficava no Sela, e eu estava vindo do Califórnia catando reciclagem, eu era catadora de reciclagem, e parei em frente ao Sela, ela veio, conversou comigo, me deu uma palavra de apoio, me abraçou, enxugou minhas lágrimas. Naquele momento, eu já morava aqui há alguns meses, não conhecia ninguém, ninguém também me conhecia, e assim, não passei fome, graças a Deus e a família do Sábado Legal, que me acolheram com amor, com carinho e que me ajudou muito, como me ajuda até hoje. Gratidão, gratidão sempre. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, família. Até um próximo encontro. Espero que seja em breve presencial. Tem umas coisas fortes, fraquinhas, boas e ruins para contar, mas prefiro deixar para falar presencial para você.
Olá, boa tarde. Me chamo Giovana, prazer. Tenho 22 anos e tenho uma filha maravilhosa de 7 meses. Eu vou contar um pouco da minha história. Quando eu tinha 15 para 16 anos, morava eu, minha mãe e minha irmã, aqui em São Caetano mesmo. A gente sempre morou em São Caetano. 15 para 16 anos, minha mãe perdeu o serviço de 7 anos dela. Até então, tranquilo. Como ela tinha 7 anos, então ela tinha todos os direitos dela de pegar. Depois de um tempo, ela conseguiu outro serviço, só que esse serviço não durou muito tempo, ela perdeu. E como a gente sempre morou de aluguel, e entre outras contas, foi apertando a situação. Foi apertando a situação e com isso que foi apertando, o dinheiro acabando, ficando sem dinheiro, minha mãe começou a ficar surtada. Surtou e tipo, eu e minha irmã, minha mãe e minha irmã, eu sou gêmea e minha mãe. Sempre fomos nós três, eu tenho um pai e tudo, na verdade eu não tenho um pai, que ele morreu faz 3 meses, mas isso não... Enfim, foi meu pai, foi um grande marido para minha mãe, mas a história não é essa. Sempre foi nós três, desde os 12 anos de idade. E foi apertando a situação, minha mãe foi surtando. Eu precisava estudar, a gente não procurou ajudar muito cedo. E minha mãe estranha, mudando o dia pela noite, tudo, conversando sozinha. Eu olhava no olhar dela, não reconhecia ela, eu via ela, tipo, escuro. E nesse tempo eu tenho uma melhor amiga até hoje e eu sou grata pela família dela. E ainda tenho contato, graças a Deus. Eu ficava mais na casa da minha amiga do que na casa da minha mãe. E teve um tempo que eu tava, num dia à tarde, eu tava na casa da minha amiga. E minha outra mãe da minha amiga ligou pra mim, Giovana, vem pra cá que sua mãe foi internada. Nisso, meu mundo acabou. Nossa senhora, porque minha mãe é tudo, né? E eu era dependente dela. Sua mãe foi internada. Aí elas vieram correndo, minha mãe tinha desinternado. Ai, foi horrível. Enfim, quando eu cheguei em casa tava tudo bagunçado, porque meio que forçou a internação dela, entendeu? Porque quando a gente levava ela pro médico, ela parecia uma pessoa normal, tipo, tranquila, mas dentro de casa era outra pessoa, sabe? Ela demonstrava que tava bem pros outros, mas não estava. E ela foi internada, foi parar no Mário Covas. E foi diagnosticada como esquizofrenia. E disseram que não tem cura. Então pensa, eu com 15, 16 anos, minha irmã, nosso mundo acabou, porque era eu, minha mãe e minha irmã sempre. Aí minha amiga, a mãe da minha amiga pegou nossa guarda por 2 meses, a minha mãe foi internada 2 meses, nesse tempo a gente foi visitar ela, acabada. Mas teve um dia que a mãe da minha amiga chegou e falou assim, Gi, você não pode chorar toda a visita, você tem que ser forte pra sua mãe ficar bem. Aí isso entrou na minha cabeça. E fomos. Fui ficando forte. Depois de 2 meses, minha mãe saiu. Ela não estava bem, não via minha mãe mesmo. Ela, tipo, estourou. Ela não era a mesma pessoa. Não estava bem, sabe? Aí nós fomos pra Minas, meu tio levou a gente pra Minas, eu morei lá 8 meses. Nesse tempo minha mãe foi se cuidando, só que ainda ela não era a mesma pessoa. Ela não era disposta pra fazer as coisas, sabe? Ela andava estranha, igual um robô, não tinha reação. Ela não tinha reação com nada, entendeu? Parecia que, tipo, deixa a vida me levar. E a gente conversava, e o incrível, ela sempre lembrou de tudo. Eu dou risada. Eu falei, Janice, você dá risada agora, mas eu e sua filha, a gente sofreu, tá? Mas graças a Deus, né, a gente dá risada dessa situação. Aí voltamos pra São Caetano, pra São Paulo, porque o pai da minha amiga cedeu uma casa pra gente. A gente ficou, só que ainda minha mãe não estava 100% bem. E ela não arranjava serviço. Então ficamos uns 3 meses, minha mãe e minha irmã foi, eu falei, mãe, eu vou ficar. Como eu vou fazer 17 para 18, já estou trabalhando, eu vou ir. Quebrei minha cara, com um monte de coisa. A mãe da minha amiga abriu as portas pra mim várias vezes, eu sou muito grata a isso, aprendi muito também. E minha mãe voltou pra Minas, né? E foi indo, resumindo a história. Hoje, graças a Deus, ela trabalha tem 1 ano e pouco. Já veio me visitar 3 vezes, 3 ou 2 vezes, já conheceu a neta dela. Hoje tá bem, viaja pra tudo que é canto, pra sítio. E nós dá risada da situação, entendeu? Mas... E eu falo, quando a gente tá na situação,
parece que não tem fim, parece que isso nunca vai passar. E só mudando aqui de assunto, eu e minha irmã sempre teve fé, e minha mãe também, que os médicos falavam que isso não tinha cura, mas hoje, graças a Deus, eu olho pra minha mãe e eu nem imagino como que ela ficou daquele jeito. Aí eu vou mostrar uma foto antes e depois, eu mando, tá bom? E hoje ela tá bem, graças a Deus, a gente ri da situação, porque olha, sofremos. Mas enfim, minha mãe até fala que morria de medo da mãe da minha amiga, dela me perder pra mãe da minha amiga. Eu falei, mãe, isso é jamais, jamais. Você é minha mãe, que eu mato e morro por você, e ela é minha segunda mãe, que ela cuida. E minha mãe é muito grata por isso, porque enquanto minha mãe tava lá, ela tava cuidando de mim. Enfim, essa é a minha história. Tchau, gente. Oi, tio Carlos. Então, a minha história é uma história que me contaram sobre mim, tá? Foi assim, eu tinha acabado de dormir, aí minha mãe disse que eu levantei e fui pra cozinha. E da cozinha, eu voltei pra sala e sentei no sofá. E aí disseram que eu comecei a gritar: o biscoito caiu, o biscoito caiu, o biscoito caiu. E queria que alguém pegasse o biscoito. E comecei a correr em volta, em círculos na sala, atrás do biscoito que tinha caído. E aí minha mãe me pegou e me colocou na cama de novo. E eu dormi. Foi essa a minha história. Essa foi a voz. Oi, gente. A Camila pediu para mim falar um pouco de algumas situações que aconteceu na minha vida. Essa não é muito boa, mas graças a Deus, Deus me deu força para me chegar aqui e tá aqui onde eu tô. Então vamos lá. Dia 19 de junho, eu tava com uma dor muito forte. Eu precisei urgente fazer uma cirurgia. Aí, chegando na hora da cirurgia, tive outra complicação, tive que fazer outra cirurgia. E após eu terminar, o médico me deu até às meio-dia para mim sair. Acabou que eu fui sair às 3 por conta dessa outra cirurgia. E após essa cirurgia que eu fiz, quando eu acordei, eu tive quase uma parada. Aí eles vieram, me reanimaram, aí eu voltei. Aí eu entrei no sábado, aí no domingo, acordei bem, tudo bem. Aí eu perdi a minha avó, a minha bisa, que é a mãe do meu avô. E pra mim aí foi amém, né? Que
que eu não conhecia muito ela, então eu não fiquei muito destruída. Aí eu fiquei uma semana. Minha avó me ligou falando que minha mãe não estava bem, que ficou internada, que não estava conhecendo mais ninguém. Aí eu falei, amém, vó. Aí a gente conversou, ela estava muito desesperada, porque querendo ou não é a filha mais velha, a primeira filha dela. E chegou na sexta-feira, dia 26 de junho, ela veio a falecer. E foi uma coisa muito triste assim na minha vida, meu mundo desabou. Eu tentei me matar, eu não aceitava a morte dela. Eu reclamei muito com Deus que eu não aceitava isso. E eu queria saber tanto o porquê. Eu falava, Deus, por quê? Por que isso? Por quê? Por quê? Aí demorou uns 2 meses. Foi daí que eu comecei meu trabalho voluntário, que eu tô até hoje, graças a Deus, tá dando certo aqui no Vila Rosa. E eu conheci uma mulher nessa história. Eu não quero dar nome, gente, desculpa. Até. E essa mulher tava sofrendo um problema sério do coração. Aí eu falei, Deus, por que essa mulher vem no meu caminho? O que eu não pude fazer pela minha mãe, eu vou conseguir fazer por essa mulher. Aí eu falei, ai Deus, eu vou largar de mão. Aí eu tenho minha conselheira, ela veio, conversou comigo, ela, não, Rebeca, vamos lutar pela essa mulher. Ela tá com um problema sério, vamos ajudar a resolver esse caso. Eu entro, mesmo que você não queira lutar junto comigo, eu vou sozinha. E eu falei, eu não tô no melhor momento, eu não quero. Aí foi que minha conselheira chegou, ela tava no corredor, os médicos não estavam nem aí. Aí minha conselheira conseguiu arrumar uma sala para ela, porque o caso dela era urgente, medicação não estava chegando direito a ela. E daí deu tudo certo, os exames fez, viu lá que tava um caso muito grave dela. E aí a gente conseguiu um hospital lá em Belo Horizonte para ela conseguir fazer a cirurgia. E graças a Deus hoje ela tá lá em Minas. Eu nem sei se ela conseguiu fazer a cirurgia, porque aí ficou por conta da minha conselheira. Eu nem perguntei para ela por forma de muitas demandas que eu tô, mas pelo que eu vejo no Face, no WhatsApp dela, ela tá muito bem. Era uma pessoa que ali eu estava já enganada pelos médicos, né, gente? E graças a Deus deu tudo certo. E eu pedi perdão para Deus, porque ali eu não consegui fazer pela minha mãe, mas eu consegui não deixar uma outra filha chorar, né? Uma mãe também, a mãe dela, não chorar por ela. E hoje é isso que me fortalece, de eu estar ajudando aqui no Vila Rosa. Tem outros casos também aqui que graças a Deus deu certo e eu sou muito grata a Deus por isso. Entendeu, tia? E é essa a minha história.
Boa noite, tios. O sábado legal. Bom, a experiência na minha vida de boa que eu tive foi quando eu fiquei em casa sozinha com a minha filha pequena, desempregada. A vizinha estava vendo aí ela chegou na minha casa e falou: Raimunda, eu vou lhe levar amanhã bem cedo no escritório do meu trabalho, da minha firma, que tá pegando. Você vai comigo? Deixa tudo ajeitadinho, arrumadinho. Amanhã cedinho a gente vai no escritório da minha firma. Eu digo, vou sim, com certeza. Aí cedinho eu fui com ela. Cheguei lá, já fiz a ficha e já vim para casa já com a roupa de serviço, tudo. Aí no dia seguinte já fui para já começar a trabalhar. Já trabalhei nesse trabalho. Eu fiquei por um bom tempo e foi muito bom para mim. Muito bom mesmo. Trabalhei por um bom tempo e comecei a arrumar a minha vida, ajeitar a minha vida, minha filha. Foi muito bom.